Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos! Olá, São Luís, região metropolitana e todo esse nosso Maranhão, vamos juntos? Olha, muitíssimo obrigada, tá? Mais um dia, graças a Deus, metade da semana a gente está vencendo. E até às 13h30, claro, eu te faço companhia nesse que é o nosso horário. Horário do almoço, horário sagrado. E claro que a gente por aqui vai levando informação para você, informação de qualidade e tudo isso direto do nosso jornalismo. Quarta-feira, meu povo, sobe esse som! É nessa vibe, é nessa sintonia. E claro, com você aí do outro lado, juntinhos, a partir de agora, nosso jornalismo atualizando para você as informações e olha, dando conta exatamente de um crime bárbaro. Uma idosa desaparecida há quase 5 meses foi encontrada morta e enterrada em uma cova no cemitério em Passo do Lumiar, região metropolitana. E a polícia agora aguarda o resultado da perícia, que deve apontar os detalhes desse crime. E uma mulher grávida de 5 meses foi morta a golpes de facão na cidade de Amapá do Maranhão, interior do estado. Em Caxias, uma criança de 2 meses foi sequestrada pelo próprio pai. E ainda nesta edição, o Tribunal Superior Eleitoral dando início ao treinamento dos mesários que vão atuar nas eleições de novembro. Tudo isso e muito mais é a partir de agora no nosso Hora D, que já está no ar. Tá começando, olha a sirene tocando, campainha te chamando, te convocando. Hoje, quarta-feira, e aí? Como é que tá esse coração? Como é que tá essa vida? Como é que tá? Já tô chegando. Pertinho. Voltando. Pega essa mão. Vamos? Vambora. São 12:03. Coisa boa é poder estar por aqui, coisa boa poder comunicar, levar para você informação. Mas olha, você tem visto muito vento passando aí pela janela? Esse vento todinho tem bagunçado a sua vida? Ei, me conta, por onde é que tem entrado esse vento que está fazendo essa confusão toda aí na sua vida? Bom, mas esse vento não entrou sozinho. Certamente você deve ter deixado por aí janelas abertas, né? Para causar essa confusão, para causar esse alvoroço todo. Então, que tal hoje você começar a investigar, parar a pensar e começar a optar? Será que não dá para fechando aí algumas janelas? Será que não já dá para você ir encostando? E aí, quem sabe esse vento vai parar de fazer essa confusão. E essa confusão só você sabe qual é. Mas dá também para ir fechando essas janelas, não dá não? Pensa nisso. São 12:04, vambora? A partir de agora, a gente derrubando distâncias. Nosso 91968622 é o contato de todos os dias. Contato, aliás, que por aí, meu amor, você que está aí, meu querido, minha querida, pode destacar aqui, ó, na nossa telona, a sua informação. Então, não perde tempo, você pode mandar pra gente aqui, inclusive, ajudando aqui, uma informação que você tenha por aí que está te chateando. É o seu Você Faz a Notícia. Isso mesmo. Divide com a gente, interior do Maranhão, 91968622. Esse é o nosso contato direto, seu contato direto. E olha, por falar em contato, a gente por aqui também prepara para você conteúdo 24 horas por meio do nosso portal MA10. E é lá, viu, que você pode rapidinho ser lançado como Kate, ativando a câmera do seu celular. É bem simples. Você coloca assim direcionado, vai ler esse código que aparece, é o nosso QR Code, vai te lançar direto para lá. E assim você fica bem informado, tá? Por falar nisso, saudar também a minha turma que está nas redes sociais, TV Difusora. Você encontra a gente muito rápido lá no Instagram e também no Facebook, a nossa programação por lá você acompanha também. Às vezes tá aí distante da TV, não tem acesso imediato, então já pode por lá fazer também esta conexão com o nosso sistema difusor, tá bom? 12h06, vamos começar atualizando aqui um crime bárbaro, inclusive tomou conta das redes sociais, da internet de uma forma geral, tá? Foi encontrado ontem o corpo de uma idosa. Ela estava desaparecida há pelo menos 5 meses, tá?
Horas antes, a polícia prendeu um homem suspeito de aplicar um golpe contra a vítima, que tinha 65 anos. A repórter Andressa Miranda, ela acompanhou esse caso e conta pra gente como foi toda esta trama. Após prestar depoimento na delegacia, o suspeito levou os policiais até o local do crime, onde, com a ajuda de outras pessoas, deixou o corpo da vítima, que tinha 65 anos. Depois do desaparecimento, a família procurou Fátima Maria em vários lugares, mas o que ninguém imaginava é que ela já estaria morta e enterrada no cemitério, mas de forma clandestina. O que chamou a atenção da polícia é que a cova aberta logo aqui estava próxima à avenida, bem movimentada, e o crime só foi descoberto na totalidade 5 meses depois. De dentro do carro, o homem indicou os coveiros que teriam recebido R$ 800 para fazer a ocultação do cadáver. Após tentar negar participação, um deles levou os policiais ao local exato. Todos vão ser autuados pela questão da ocultação do cadáver. Vamos verificar se efetivamente houve um homicídio. O IML vai ver se há sinais que possam comprovar o homicídio. Vai nos informar para que a gente também possa indiciá-los por tal crime. Além dos coveiros, um vizinho da vítima também foi preso. As investigações o apontam como a pessoa que levantou informações para a realização do crime. Felizmente, a gente conseguiu a prisão de 2 pessoas que estariam envolvidas diretamente no desaparecimento dela. Uma delas teria feito saque de 180 mil na conta dela. Esse saque foi feito periodicamente durante esses 3 meses, nos quais a gente estava investigando. Um deles resolveu indicar o local onde ela teria sido enterrada. Viemos aqui no local e conseguimos finalmente achar o corpo da dona Maria de Fátima. Que crime macabro, gente, macabro. Esta é a senhora, a idosa de 65 anos, estava desaparecida lá pelo mês de abril, quando de fato começou, né, o desfecho dessa história inteira. 65 anos, desaparecida há quase 5 meses. Ainda há pouco nós mostramos aqui na reportagem da Andressa Miranda exatamente como a polícia foi chegar no local que ela estava enterrada. Volta lá as imagens para a gente poder então falar e mostrar com base nessas imagens. E veja bem, se ligou a televisão agora, então senta por aí porque ainda tem a história aqui para contar, tá bom? Nós começamos o programa de hoje falando exatamente da história de uma idosa que estava desaparecida há quase 5 meses. E agora ela foi encontrada, só que encontrada morta, enterrada em uma cova no município de Passo do Lumiar, no cemitério, lá em Passo do Lumiar. Aqui já é o momento em que a equipe policial está sendo levada até o local onde a mulher, a idosa, a vítima, estaria enterrada. Um crime com requintes de crueldade. E a polícia agora investiga todos os componentes desse crime. Gente, tem muita coisa, não tem não? Para ser respondida. Desde abril, mais ou menos ali por abril, ela sumiu. De abril até aqui, uma idosa, nós estamos vivendo um tempo de pandemia, né? Os nossos idosos deveriam estar guardados, não sendo colocados em risco. Não sendo colocados em risco. Cadê a família, né? São quase 5 meses. E agora, a idosa, portanto, é encontrada, só que sem vida, morta, enterrada. O delegado falando sobre o caso, nós voltamos hoje para entender melhor como é que está o desfecho, a investigação. E nós vamos saber hoje com a repórter Andréa Brito sobre o andamento dessas investigações, exatamente em torno desse caso que chama bastante a atenção. A polícia agora aguarda o resultado da perícia, que já foi feita inclusive na noite de ontem na casa da idosa. A polícia aguarda o resultado da perícia feita na noite da última segunda-feira na casa de Fátima Maria Evangelista dos Santos, de 65 anos, encontrada morta em uma cova clandestina em um cemitério municipal de Passo do Lumiar. No local, os peritos identificaram manchas de sangue. Os peritos foram lá, informalmente eles demonstraram que existiam alguns vestígios de sangue.
Porém, a gente está aguardando o laudo para que a gente tenha ideia do que realmente aconteceu com ela e até determinar com proximidade o prazo em que ela foi morta, né? A idosa morava sozinha neste sobrado aqui na região do centro da cidade. No início de junho, as duas filhas deram queixa à polícia do desaparecimento da mãe, que só foi descoberto por conta da movimentação na conta bancária da aposentada. A Polícia Civil chegou ao local após a prisão de um dos envolvidos no crime, em cumprimento a mandato de prisão temporária pelos crimes de estelionato e furto. E segundo as investigações, havia sacado R$180 mil de duas contas da vítima. Em seu depoimento, ele admitiu os saques e apontou a participação de um homem que, segundo ele, já teria encontrado a idosa morta em casa. De acordo com a Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa, os 3 coveiros que teriam recebido R$800 para enterrarem o corpo de Fátima reconheceram os suspeitos. Os coveiros, no depoimento deles, eles confirmaram que teriam recebido dinheiro para poder fazer o enterro dela, reconheceram a pessoa que intermediou esse enterro e reconheceram também o autor como tendo sido a pessoa que levou o carro, ou levou o corpo para lá, né, num veículo HB20 que confirmamos ser o de autoria dele. Enquanto aguarda o resultado da perícia que vai apontar a causa da morte da idosa, a Polícia Civil segue com as investigações para identificar se houve ou não o envolvimento de outras pessoas. A gente acredita que tem participação em relação a toda essa movimentação bancária que foi feita. Ele teve que redefinir uma senha bancária, então a gente tem que analisar isso. Se houve uma facilitação nessa redefinição de senha, então a gente tem que ter um pouco mais de calma e tempo para analisar todos os detalhes para saber se existe mais a participação de algumas pessoas. Muito bem, eu quero inclusive retornar aqui à fala do delegado quando ele... claro que as investigações é que vão apontar, de fato, o desfecho de todo esse crime bárbaro, tá? Há de se dizer crime bárbaro. Nós estamos falando de uma idosa de 65 anos, desaparecida e que agora é encontrada numa cova, num cemitério lá em Passo do Lumiar. Muito bem. Em torno de tudo isso, tem R$180 mil, que seria, então, né, apontado, então, como uma suposta causa desta idosa ter sido, então, morta. R$180 mil movimentados, então, na conta dela. É claro que, como bem disse o delegado, muitas outras coisas precisam ser levantadas, indícios e tantos outros detalhes deste crime. Porém, volta lá a fala do delegado. Outras pessoas. A gente acredita que tem participação em relação a toda essa movimentação bancária que foi feita. Ele teve que redefinir uma senha bancária, então a gente tem que analisar isso. Se houve uma facilitação nessa redefinição de senha, então a gente tem que ter um pouco mais de calma e tempo para analisar todos os detalhes para saber se existe mais a participação de algumas pessoas. Participação de outras pessoas. Olha, queria chamar a atenção aqui das famílias mais uma vez. Nós estamos falando aqui da realidade dos nossos idosos. Idosos que muitas vezes estão aí, ó, sob a mira ou estão sendo ali analisados por terceiros. Estou falando de quem está rondando ali os nossos idosos. Aqui é um caso que envolve R$180 mil, mas pode ser qualquer quantia. Qualquer quantia. Nossos idosos, familiares, pessoas que cuidam, que deveriam cuidar, muita atenção, atenção a quem se aproxima dos nossos idosos. Muita atenção. Como é que é aquela historinha? Se eu carregar aquela sacola, aí um dia carrega uma sacola, outro dia troca uma lâmpada, daqui a pouco tá dentro de casa arrumando uma torneira. E aí você se pergunta, de onde saiu, né? De onde uma criatura tão bondosa saiu? Tem gente para fazer o bem, tá, gente? Não estou falando aqui que não existe isso, não. Muito pelo contrário, ainda existe, graças a Deus, e vai continuar existindo. Mas olha o que tem de gente malandra por aí pro crime
e que está só estudando aquele terreninho ali para poder aplicar golpes, não está escrito. E aí levanta-se, claro, né, se acende aí esse sinal vermelho, essa lâmpada vermelha em relação ao cuidado com os nossos idosos. Presta atenção quem anda se aproximando, presta atenção quem está fazendo muitos favores familiares. Nós estamos num tempo de pandemia, nossos idosos estão dentro de casa há mais tempo. Então, observar, ligar, saber, dar conta deles, são algumas das manobras, né, de segurança que a gente também pode estabelecer no nosso dia. Como eu disse ainda há pouco, isso ainda tem muita resposta, são muitos os questionamentos. O delegado muito bem disse que é necessário um tempo para que tudo isso seja respondido e, claro, esse crime tenha o desfecho que a gente espera que tenha. Sejam apontados, né, os verdadeiros criminosos e quem, de uma forma muito fria, de uma forma muito calculada, tirou a vida desta idosa de 65 anos e a motivação, supostamente, seria dinheiro. Bom, agora vamos lá para Caxias, região dos Cocais, porque por lá a Polícia Civil continua investigando, está em meio a várias investigações sobre o caso de uma mulher que foi agredida. Esta mulher não só foi agredida, mas ela também foi estuprada. Isso aconteceu no final de semana. O caso aconteceu lá no bairro Caldeirões, em Caxias. A situação provocou, inclusive, bastante revolta na cidade. Estas fotos foram parar nas redes sociais e mostram as marcas da violência no rosto da vítima. Ela é chefe de cozinha, tem 41 anos e mora no bairro Caldeirões, em Caxias. A Polícia Civil apurou que na madrugada de domingo, antes das agressões acontecerem, a mulher que trabalha como cozinheira estava bebendo com uma amiga. Com elas, havia um homem de 27 anos. Depois de várias horas bebendo juntos, a cozinheira informou ao casal que ia embora e saiu sozinha a pé. O homem então se ofereceu para acompanhá-la. Daí para frente, a situação que parecia normal ficou perigosa e acabou tendo um desfecho violento. No trajeto para casa, a cozinheira foi agredida e estuprada. O namorado da amiga da vítima é o principal suspeito das agressões. Ele ainda não está preso. Sai de perto da minha mãe, sai! Sai de perto da minha mãe, sai! Ele tá tentando me matar, mano, ele tentou me matar. A mulher de 41 anos já compareceu à delegacia de Polícia Civil e prestou depoimento. Também foi solicitado a realização de um exame de corpo de delito, que será anexado ao inquérito policial. Sim, já foram providenciados, né, os depoimentos necessários para que se esclareça todos os elementos ali do crime, mas não há dúvida de que realmente ocorreu a agressão, está já provado, não há dúvida, e também de quem seria o autor dessa agressão. O caso continua repercutindo nas redes sociais. Várias fotos da vítima foram publicadas, acompanhadas de um pedido de justiça e prisão do agressor. A questão da prisão, ela demanda, né, uma conclusão da investigação e medidas de cunho judicial, né, que serão tomadas aí ao longo dessa investigação. Ainda estamos, né, no início, na fase ainda de depoimentos, para que aí se analise e se avalie pelos órgãos competentes, né, a que providências serão tomadas. Enquanto isso, gente, as mulheres espalhadas por todo o estado, e aqui eu só vou me ater ao Maranhão, tá? Estão sofrendo violência, estão sendo mortas. Começamos a semana com 2 casos em Imperatriz, né? 2 irmãs executadas dentro de casa, por muito pouco na frente dos filhos. Hoje, quarta-feira, volto a falar de violência contra a mulher. Aqui, ó, Caxias, os olhos desta senhora. Vamos colocar os olhos. Eu estou falando de uma marca, gente. Eu estou falando de algo visível que ficou. Não estou falando nem da alma, tá? Porque acho que a dor da alma é uma dor que só o ser humano, quem passa, pode mensurar. Mas olha os olhos dessa moça.
E olha, não me venham falar que ela estava fazendo isso ou ela estava fazendo aquilo. Estamos falando aqui de violência, tá? Violência. Assim como ninguém pode contra o outro atentar, pode ser fisicamente ou contra a vida, porque isto é um crime e eu estou falando exatamente disso, tá bom? Do crime. E aqui nós temos mais uma mulher que entra para a estatística de violência. Mulher que apanha, mulher que fica com marcas. Mas você quer ver? Não fica só aqui em Caxias, não. De Caxias eu vou lá para Amapá do Maranhão, que é um outro município, tá? Distante, mas faz parte do Maranhão. Ainda sobre informações aí a respeito da violência contra a mulher, é muito mais grave, gente. Muito mais grave. Uma mulher grávida de 5 meses, ela foi morta, executada a golpes de facão na cidade de Amapá do Maranhão. Próximo à divisa entre o Maranhão e o Pará. E tudo teria começado quando um homem, usuário de drogas, tentou abusar sexualmente da enteada. Esse mesmo homem, a gente pode falar que era o companheiro da moça que infelizmente foi executada, tá? Então o que ela fez? Ela tentou impedir que a filha fosse abusada sexualmente. E aí, sabe o que aconteceu? Ok, num primeiro momento, ele foi impedido pela mãe da menina. Conseguiu, né, que ela não fosse, que ela não passasse pela violência sexual. Aí o que acontece? Ela foi, para evitar o abuso, ela levou a filha para a casa da avó materna. Só que ela tinha que retornar, né? Aí ela foi e retornou. Retornou para casa. E no momento que ela voltou para casa, ela foi atacada por esse mesmo companheiro a golpes de facão em várias partes do corpo. A vítima, repito, estava grávida de 5 meses, não resistiu a tantos ferimentos e morreu ainda dentro de casa. O suspeito, esse fugiu do local do crime. Mais um caso, gente, mais um triste caso, apontando exatamente a execução de uma mulher. Uma mulher que estava com uma vida. Aqui, ó. Essa barriguinha aqui. Mamães, mulheres, assim como eu, que carregamos filhos no ventre materno. Esta mulher aqui não teve a chance nem de se defender. Quanto mais defender a filha, o filho, que estava aí, ó, dentro da barriguinha, 5 meses. Uma mãe e uma criança vítimas exatamente, mais uma vez, de violência, uma violência extrema, uma violência absurda, que está elevando. Já são 41 casos de mortes de mulheres. Mulheres que não tiveram a oportunidade de levantar o braço para dizer quero continuar vivendo. Porque em algum momento, no caso, o companheiro que já estava na prática de um outro crime, abuso, violência sexual, a mãe chega para tentar livrar, né, a filha. E aí leva para casa da avó, volta para casa grávida. Muito provavelmente na cabeça desta mulher, ela não pensou, será que ele vai cometer crime contra mim? Estou grávida, 5 meses, será? Muito provavelmente isso deva ter passado na cabeça, no juízo dela, para poder voltar para casa. Chegando lá, foi recebida a golpes de facão. Nela, na criança, uma vez que foram várias partes do corpo atingidas. E agora esta mulher, ela ocupa mais um degrau. Não vira número, tá, gente? Porque pessoas não podem virar números. Pessoas têm história, têm vida, têm sonhos, têm planos, têm filhos. Pessoas não viram números. Mas esta mulher hoje, ela ocupa esse triste número de mulheres que vêm sendo mortas e executadas em todo o nosso estado. Somente agora, tá? Começamos o mês de setembro, já são 41 mulheres mortas, exatamente vítimas
de agressão dos seus companheiros, agressão extrema, tá? Vamos ao vivo agora conversar com o repórter Ciro Mineiro. Ele está com a coordenadora estadual das delegacias da mulher, a doutora Kazumi Tanaka, que sempre atende a nossa equipe, e vai conversar exatamente com a gente sobre essa estatística horrorosa que vem alargando, que vem ocupando números cada vez maiores. Muito boa tarde, Ciro. Seja muito bem-vindo. A gente começa o programa de hoje trazendo você ao vivo para falar exatamente de um crime que nós começamos a semana falando, que é mortes de mulheres. É isso mesmo, Kate. Boa tarde a você e a todas as pessoas que acompanham o Hora D, né? Como você bem disse, no início dessa semana, nós começamos, né, falando sobre a morte daquelas duas irmãs, né, lá no município de Imperatriz. Agora mais um caso que resultou já na morte de 41 mulheres vítimas de feminicídio, somente nesse ano de 2020, aqui no Maranhão. E é importante também, Kate, a gente falar de alguns outros dados que tornam ainda essa estatística muito mais preocupante. O estado do Maranhão é o 5º estado da região Nordeste com o maior número de mulheres vítimas de feminicídio. E a maioria foi assassinada por companheiros que não aceitaram o fim do relacionamento. Como você disse, eu estou aqui ao lado da Kazumi Tanaka, que é coordenadora estadual das delegacias da mulher aqui no estado do Maranhão. Delegada, o mais importante disso tudo, a gente fez esse alerta, a gente reforçou isso no início dessa semana e mais uma vez a gente começa essa entrevista falando sobre isso, sobre a importância dessas mulheres denunciarem. Desde a primeira vez, no momento em que elas são vítimas de qualquer tipo de agressão, é extremamente importante que elas denunciem, que elas façam chegar essa denúncia ao conhecimento das autoridades policiais, para que as autoridades policiais possam tomar as medidas cabíveis, não é isso? Exatamente. Especialmente diante de um panorama aqui como no nosso estado, em que foi identificado a partir da análise criminológica feita pelos feminicídios ocorridos no decorrer dos últimos anos, que identificou que a grande maioria das mulheres que foram assassinadas não pediram ajuda para o Estado em momento algum. Então, o que isso nos identifica? Sabendo que o feminicídio ele não é um ato isolado, ele é o resultado de uma série de outras violências que foram praticadas no decorrer de uma relação, no decorrer de um casamento, de um namoro, que começaram com as psicológicas, foram ascendendo para as físicas até chegar à situação do feminicídio. Nós identificamos que aquela mulher continuou numa espécie de cárcere emocional, psicológico, dentro daquela relação que a aprisionou e que, inclusive, a impossibilitou de que ela pedisse ajuda antes que fosse tarde demais. Então, é importante nós termos esse dado, para, a partir desse dado, sabermos que estratégias, não apenas dos organismos governamentais, mas também não governamentais e sociedade civil e individualmente, o que nós podemos fazer para alcançar essas mulheres através de informação, através de políticas públicas, através de demonstrar para elas de que elas têm sim a capacidade de ter autonomia, de ter uma modificação de realidade. Então, é importante que a gente faça esse trabalho para que a gente consiga resgatar mulheres antes que seja tarde demais. Como a senhora bem disse, muitas vítimas, muitas mulheres que são vítimas de agressão acabam não denunciando o seu companheiro ou ex-companheiro por medo, por conta dessa questão da dependência, né, que muitas acabam se tornando dependentes de seus companheiros, mas a sociedade, nesse ponto, também é de fundamental importância. E eu digo a sociedade porque pessoas que convivem com essa mulher, familiares, amigos, vizinhos, e que sabem que esse tipo de situação ocorre, que as agressões ocorrem, eles também precisam denunciar. Caso essa mulher não denuncie, eles precisam também denunciar para que essa situação possa chegar até o conhecimento da polícia, né? Exatamente. Nós sabemos, a partir das investigações realizadas sobre os casos de feminicídios ocorridos, que quando se monta aquele histórico, aquele contexto em que aquela mulher estava vivendo, normalmente o vizinho tinha conhecimento de situações de violência. Os familiares também já sabiam que uma situação de violência vinha sendo agravada cada vez mais. Só que não houve o impulso e o apoio da mulher suficientes a que ela pudesse buscar ajuda à rede de atendimento, à polícia. Então, é importante que as pessoas individualmente se comprometam, chamem para si essa responsabilidade de dizer, é um problema também meu, porque podia ser minha filha,
podia ser minha irmã, se fosse comigo eu queria que sim, que eu tivesse apoio das pessoas. A gente também tem que compreender que o Estado por si só, ele não tem capacidade de entrar na casa das pessoas e saber o que elas estão vivenciando, mas o vizinho que ouve os gritos de socorro, os gritos de dor, os familiares que sabem que aquela filha, que aquela irmã passa por uma relação violenta, que aparecem marcas no corpo, que está deprimida em função de uma relação abusiva, essas pessoas sim, têm grande possibilidade de interferir para que a informação seja levada para ela, o apoio emocional seja levado a ela e ela finalmente busque alternativas, ajuda, auxílio para evitar que aquela situação ascenda cada vez mais. Também sabendo que o feminicídio é o que é mais visibilizado, mas também nós sabemos também as torturas de ordem psicológica que são promovidas para as mulheres que se mantêm naquela relação violenta e que, em função disso, pode gerar o desenvolvimento de uma depressão, pode gerar o desenvolvimento de ideais suicidas também para aquela mulher, os traumas trazidos para as crianças que vivenciam no seu cotidiano violências praticadas pelo pai contra a mãe, o quanto isso marca profundamente a vida daquelas crianças. Então, as pessoas têm que se mobilizar porque é uma ação realmente de todos e de todas. Delegada, nós vamos ao estúdio porque a Kate tem uma pergunta para fazer para a senhora. Kate, é com você. Então, Ciro, olha, a gente está entrevistando ao vivo a doutora Kazumi Tanaka, ela que é responsável por todas as delegacias da mulher no estado do Maranhão. Bom, essa mulher que sofre agressão, essa mulher que já passou por ameaças, é uma mulher que está fragilizada, né? Agora, a gente sabe também, e é importante que se oriente da melhor forma possível, que essa mulher ela não retorne para esse ambiente onde ela já sofreu uma agressão. Às vezes, a mulher, ela imagina que o companheiro, ele não vai chegar no limite, digamos assim. E aí, por exemplo, nós temos 2 casos agora recentes que mostram exatamente o contrário. Mulher, no primeiro caso, lá em Imperatriz, a gente percebeu que a mulher retrocedeu da medida protetiva. Agora, esta mulher que já presenciou agressões, retorna a esta casa, né, grávida, muito naturalmente imaginando que não fosse acontecer algo pior e, de repente, acontece. Qual a orientação para as mulheres nesse momento com relação ao seu agressor? É manter distância, buscar ajuda necessária, realmente ir atrás dessa ajuda para se manter, para se resguardar a vida? Delegada, a pergunta da Kate é a seguinte: muitas mulheres, né, que são vítimas de agressão, muitas vezes essas mulheres já estão fragilizadas. E aí, tem aquela situação, né, de que elas acreditam sempre que o companheiro não irá mais agredi-las. Muitas delas acabam retornando para esse ambiente onde essas agressões acontecem. E o que fazer numa situação como essa? Que tipo de orientação passar para essas mulheres para que elas não retornem a esse ambiente? E para que elas, acima de tudo, mantenham distância desses agressores, né? Como é que se trabalha exatamente para garantir que essas mulheres permaneçam em segurança e afastadas desses agressores? Nós temos que compreender que o enfrentamento a essas formas de violência doméstica e familiar, ele é diferenciado do enfrentamento à violência urbana. No enfrentamento à violência urbana, o criminoso está fora de casa. No contexto de violência doméstica e familiar, o criminoso está do lado da cama, dividindo a vida com aquela mulher, de quem ela depende financeiramente, afetivamente, que depende também para a manutenção dos filhos, que lhe dá um teto para ela morar. Então, as pessoas têm que compreender que não basta apenas a informação, a delegacia está ali, denuncie, é mais do que isso. É, de fato, proporcionar apoio para aquela mulher, disponibilizar para ela informação sobre o que, para além da polícia, pode ser disponibilizado, porque nós sabemos, nós compreendemos também que a mulher que acessa um serviço como é a polícia, ela quer além daquele serviço, ela quer ser inserida na rede de atendimento, ela quer ter um advogado, ela quer ter a possibilidade de acessar a promotoria de justiça, a defensoria, o judiciário, ela quer ter um acompanhamento psicológico para que ela consiga resgatar a autoestima, ela quer ter inserção no mercado de trabalho através da oportunização para ela de cursos de capacitação, para que ela tenha a capacidade de ser inserida no mercado de trabalho. Então, assim, uma série de ações tem que ser disponibilizadas para elas, de informações, tem que ser disponibilizadas para que ela compreenda que há, sim, perspectiva de mudança de realidade. E o apoio das pessoas com quem ela divide a vida, com quem ela congrega, é fundamental para que ela continue nessa caminhada, porque para ela que já está tão sofrida, tão machucada por uma relação violenta, não é fácil.
Não é só uma decisão que quer denunciar, é apoio, é rede ali inserida, é fortalecimento das instituições que estão ali, é engajamento individual de cada um para que as pessoas acreditem na palavra dela, não comprem aquela máscara social que o agressor vende de bom moço, porque o agressor que pratica a violência doméstica e familiar não é aquele que tem cara de criminoso, vamos dizer assim, é aquele que é o seu vizinho, é aquele que é o vigilante, que é o juiz, que é o delegado, que é o comerciante, são pessoas que não têm perfil criminoso. Mas aquela pessoa que socialmente se apresenta como bom cidadão, dentro de casa pratica as perversidades. Então as pessoas têm que compreender que quando a mulher diz eu sofro violência, de fato, tem que levar a sério e tem que promover todo o apoio possível para que ela consiga se libertar. Ok. Kate, mais uma pergunta? Tenho sim. A gente está falando agora dos agressores que, na maioria das vezes, eles cometem o crime e ficam foragidos, né? Saem da cena do crime. Vamos lá, como fazer para ajudar a polícia no sentido das investigações? Bom, boa parte deles somem, né? Boa parte deles desaparecem. Covardes cometem o crime e vão embora. Existe um mecanismo, está sendo feito, colocado à disposição da população, um retrato falado, qualquer coisa que a população identifique e possa, né, naturalmente, dar esta localização para a polícia, no sentido de ajudar mesmo a identificar e localizar esse criminoso? Delegada, a pergunta é a seguinte, a gente sabe que muitos desses autores de agressões e de crimes, né, do feminicídio em si, eles cometem o crime e acabam fugindo. Muitos deles acabam fugindo e se tornam foragidos da justiça. De que maneira que tem funcionado? Existem ferramentas para que se consiga, o mais breve possível, identificar e capturar, prender esses criminosos? A população também tem um papel fundamental nesse quesito, nesse sentido, ou seja, ferramentas estão também sendo disponibilizadas à população no sentido também de auxiliar o trabalho da polícia em identificar o paradeiro desses criminosos? Exatamente. Essa participação da população na contribuição das investigações para que a polícia identifique a localização daquele agressor é fundamental. E nós temos, no caso, mecanismos que nós podemos disponibilizar para a população para que identifique, olha, eu sei que aquele fulano de tal que matou a mulher está escondido em tal local. A pessoa pode ligar de maneira anônima para o Disque Denúncia, né, no caso para a capital ou para o interior, você pode ligar para o 3223-5800, tá, aqui na capital. E no interior do estado também, depois eu repasso para você o número, mas é um 0300, onde a pessoa identifica, olha, fulano de tal está em tal local, mas não é identificado o nome da pessoa que está denunciando, o telefone de contato, nem nada. É uma informação mesmo que vai ficar anônima, mas que vai contribuir demais para a elucidação e a identificação da localização daquele agressor. É importante também destacar que desses feminicidas que praticaram o assassinato dessas mulheres no decorrer também dos últimos anos, um dado importante a ser levantado é que ano passado nós fechamos com 10 feminicídios seguidos de suicídio e esse ano já temos 7 feminicídios seguidos de suicídio, a exemplo do que aconteceu agora em Imperatriz. Tá? Ele mata a mulher e logo depois se mata. Então, é um dado também importante também para que nós levantemos também, como também é um dado importante a ser levantado no sentido de que nós temos um nível de elucidação dos casos, de identificação da autoria elevadíssimo também aqui no nosso estado. Ok. Conversamos com a delegada Kazumi Tanaka, que é coordenadora, né, das delegacias da mulher no estado do Maranhão. Obrigado, delegada, pela sua participação no Hora D. É isso aí, Kate, mais uma vez, né, a gente faz esse alerta, né, para que as mulheres fiquem atentas a qualquer tipo de agressão e quando isso acontecer, se isso acontecer, que denunciem o mais rápido possível, exatamente para que não se chegue aí a um caso de morte, né? Infelizmente, como já ocorreram 41 casos somente nesse ano aqui no estado do Maranhão. Voltamos com você, Kate, aí no estúdio. Muito obrigada, Ciro. Ciro volta daqui a pouquinho com a gente, exatamente isso. Agir com prevenção para que a gente não tenha tantos números elevados, a exemplo da morte de mulheres que chega a 41 só de janeiro a setembro deste ano.
Bom, vamos continuar aqui, gente. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, numa abordagem a um ônibus no município de Estreito, também interior do estado, encontrou uma grande quantidade de eletrônicos. Isso mesmo, eletrônicos. Todos eles avaliados em cerca de R$1 milhão. E acredite, tudo estava dentro do ônibus. O ônibus vinha de São Paulo e teria como destino a cidade de Caxias, aqui no Maranhão. A ocorrência teve início por volta das 18h30 do dia 31 de agosto e foi encerrada nesta terça-feira. Nos pertences foram encontrados diversos tipos de eletrônicos, como celulares, relógios, caixas de som, carregadores e bateria. Toda a mercadoria foi encaminhada à Receita Federal em Imperatriz. Os responsáveis pelos produtos não apresentaram notas fiscais da mercadoria e podem responder pelo crime de descaminho. É muita coisa, né, meu povo? É muito eletrônico. Eu não sei como é que consegue arrumar tudinho ali dentro do ônibus. Bando de gente que arruma direitinho, né? Eu não sei como é que consegue. Porque dentro do ônibus não é para levar, é passageiro, gente de carne e osso. Olha o que a turma tá levando dentro do ônibus. E no bagageiro também. Afinal de contas, não dá para botar tudo isso somente no bagageiro. Tem que mandar o povo se levantar, sair, não ocupar as cadeiras para colocar tudo dentro. Olha aí, R$1 milhão avaliados aí. Só eletrônico, celular, carregador, bateria. Tem também ali aquele sonzinho, né, que faz uma zoada danada. Pois pronto, R$1 milhão, carga aí avaliada, apreendida pela Polícia Rodoviária Federal. Numa dessas fiscalizações, a turma pensa que é fácil, né? Passar, e aí sempre vai dar certo passar com mercadoria sem origem. De onde é? Não sei. Quem botou aqui? Também não sei. Apareceu do nada. Rapaz. 12h43, vamos falar agora de saúde, porque o Maranhão chegou a mais de 152 mil casos confirmados para Covid-19, tá? Isso em todo o Maranhão. Nas últimas 24 horas você confere os números. O Maranhão chegou a 152.681 casos confirmados do novo coronavírus nesta quarta-feira, em boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Os números mostram ainda que o estado tem 3.457 óbitos pela doença e 141.655 curados. Nas últimas 24 horas, foram confirmadas 11 mortes por conta da infecção causada pelo novo coronavírus. 7.569 pessoas estão em tratamento, sendo que 7.109 estão em isolamento domiciliar, 275 estão em leitos de enfermaria e 185 em leitos de UTI. Novos óbitos foram registrados em São Luís, Lagoa Grande do Maranhão, Barra do Corda, São Mateus do Maranhão, Conceição do Lago Açu e Caxias, cada cidade com uma morte, Imperatriz com 2 e Codó com 3. Muito bem, números que chamam a atenção vão continuar chamando a atenção, porque a gente está longe de uma situação normal, não é verdade? Então, cada um precisa cuidar de si e daqueles que estão ali no nosso entorno, no nosso primeiro núcleo, que é a família, né? Tô indo rapidinho para o intervalo, tá? Já já a gente volta falando sobre o Tribunal Superior Eleitoral, que deu início ao treinamento de mesários. Os mesários que vão atuar agora nas eleições municipais de novembro. Muita atenção, viu? Informação daqui a pouquinho, 1 minutinho. Deixo você com imagens ao vivo da bandeira Tribuse, um dos importantes cartões e também acessos aqui na nossa capital. De volta, 12h48. Você ouviu, né?
Campainha tocando, campainha soando e você já sabe, tô no ar desde o meio-dia esperando por você. Só conseguiu chegar agora? Tem problema não, mas você já sabe, né, que o nosso encontro é aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia. E claro, por aqui a gente informando para você, levando notícias e principalmente atualizando. Essa é a nossa missão e por falar nisso, vamos falar agora sobre eleições 2020? Muito bem, olha gente, vamos começar hoje falando, daqui a pouquinho a gente vai mostrar inclusive as agendas dos pré-candidatos para todas as agendas para hoje, cumprimento de agenda hoje, tá? Mas antes, uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral pode permitir agora que políticos inelegíveis até outubro disputem as eleições em novembro. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu ontem, por 5-2, que não é possível estender o prazo de inelegibilidade para candidatos ficha suja com base no adiamento das eleições municipais deste ano. Na prática, a decisão pode permitir que alguns candidatos condenados por ilícitos em 2012 e cuja punição termina em outubro participem das eleições. O primeiro turno foi adiado por conta da pandemia e está marcado para o dia 15 de novembro. A decisão vale para candidatos, por exemplo, condenados por abuso de poder econômico e político, mas não alcança candidatos com condenação criminal. Muito bem, logo mais você pode conferir todas as informações que nós damos aqui ao vivo no nosso portal MA10, tá? E todas as reportagens exibidas, você vai lá no nosso canal no YouTube e pode conferir e inclusive mandar o link de acesso para outras pessoas. E ainda falando sobre todo esse processo eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral deu início ontem ao treinamento de mesários que devem atuar nas eleições municipais de novembro. Em razão da pandemia, o treinamento será realizado preferencialmente pela modalidade à distância. A convocação para mesários atuarem durante a eleição de novembro no Maranhão encerra no dia 16 deste mês. Logo depois, já inicia o processo de treinamento de forma virtual. Mesários com pouca experiência no trabalho terão que passar por capacitação com técnicos por meio de aulas presenciais. Nesta outra forma, o prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral no Maranhão é entre os dias 5 de outubro e 6 de novembro. Aqui no Maranhão, o treinamento aos mesários vai acontecer de duas formas, tanto por meio de videoconferências quanto presencialmente. Quem vai decidir são os juízes eleitorais, dependendo da situação sanitária de cada região do estado. Desde o Tribunal Superior Eleitoral, o nosso tribunal aqui, os juízes eleitorais, os servidores da Justiça Eleitoral estão todos preocupados realmente em oferecer a maior segurança aos mesários. Portanto, não há qualquer motivo para receio. Esse treinamento presencial, eles vão se realizar com essa segurança também. Até agora, já são 10.832 pessoas inscritas pelo site do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, só para a eleição 2020. Mas esse número é bem maior, segundo a Justiça Eleitoral, já que existem pessoas que se inscreveram em anos anteriores. Para a eleição deste ano, vão trabalhar 63 mil mesários em todo o estado. No Maranhão, mais de 4.700.000 pessoas estão aptas a votar na eleição deste ano. Só na capital São Luís são quase 700 mil eleitores. De acordo com o presidente do TRE Maranhão, as atividades seguem dentro da programação prevista para a eleição deste ano. Começamos aí as convenções, que vão até o dia 16, né? Logo após vamos começar os registros de candidatura, entendeu? Que vai até o dia 26 de setembro, esses registros de candidatura. E já estamos contratando aí os transportes que vão fazer transporte de urna, já estamos contratando os técnicos que vão trabalhar nas eleições, os auxiliares, com todos os instrumentos, com todos o aparelhamento necessário para que não venha causar qualquer atrapalho às eleições. Muito bem, agora a gente passa a acompanhar as agendas dos pré-candidatos para hoje, quarta-feira. Cumprimento de agendas, a gente começa, portanto, com o pré-candidato Neto Evangelista. Para hoje, o pré-candidato,
Ele teve na manhã sessão plenária, agora à tarde participa de gravação, já à noite às 19h30, reunião com pastores das Assembleias de Deus de São Luís. O próximo candidato, agenda do pré-candidato Geisael Marques. Bom, às 8 horas da manhã ele participou de caminhada na área Itaquibacanga, às 19h30, palestra, logo mais à noite, palestra no bairro do Maracanã. Já o pré-candidato Rubem Júnior, de manhã, participou de reunião de coordenação de campanha. Logo mais às 14h30, reunião com diretoria da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras do Estado do Maranhão, a FETAEMA. Às 18h30, reunião com a pré-candidata vereadora Ana Madre Deus. E logo mais às 20 horas, diálogos jurídicos em um hotel na Ponta da Areia. Já a agenda do pré-candidato Duarte Júnior, às 9h30 da manhã, foi na sessão da Assembleia. Às 11 horas, diálogo com líderes cristãos. Logo mais às 15 horas, visita a redação de um jornal na capital. Às 19h30, diálogo com moradores do Conjunto Coab com o pré-candidato a vereador. Às 21 horas, reunião com o pré-candidato a vereador do bairro do Anil. E ainda a agenda do pré-candidato Eduardo Braide. O dia vai ser de reunião com lideranças comunitárias e à noite vai ter uma reunião com pré-candidatos a vereador. Portanto, são estas as agendas que você passa a acompanhar. Os demais pré-candidatos não informaram a agenda para hoje. Você já participou? Já mandou sua mensagem para cá? 91968622. Esse é o nosso contato de todos os dias. Você que está aí no interior do Maranhão, pode participar com a gente aqui. E agora, nesse exato momento, alô para o pessoal aí de São João Batista. Beijo para todo mundo, obrigada. Manda beijo pro meu filho, teu fã, Jean de Conceição. São Bento. Opa, que coisa boa! São Bento, interior do estado. Beijo para todo mundo, obrigada, viu, pelo carinho. E olha aí, boa tarde, querida. Eu e toda a galera da Aurora estamos ligadinhos no programa. Manda um coração de bola para mim. Cadê o pessoal da Aurora? Ó, um beijo para vocês todos. Muito obrigada pelo carinho. Lindona, beijo para você também, viu, Rose? Obrigada pelo carinho. Oi, boa tarde, manda beijo aí pro meu filho Enzo e também para ela, pra Gabi, agora. Enzo e Gabi, olha o Enzo, todo rapazinho. Beijo para você, Enzo, muito obrigada pelo carinho, viu? Oi, boa tarde, me chamo Larissa Carvalho, meu sobrinho Juan Felipe, estamos sempre ligados no programa, adoramos você, manda coração de bola agora. Eita, que coisa linda! Ó, coração de bola também, viu? Obrigada pelo carinho de vocês. Oi, Kate, manda coração de bola para minha mãe Edna, do Maracujá. Ela está completando mais um ano de vitória. Parabéns. Amém. Parabéns. Um beijo, que Deus abençoe, viu? Um beijo também para todo mundo que está por aí, tá? Muito obrigada. Estou indo para o intervalo rapidinho. Você pode continuar participando com a gente, inclusive nas redes sociais. Já já a gente vai destacar aqui a imagem, assim como está da nossa amiga aqui, tá bom? É 1 minuto, você já sabe, o intervalo é curtinho. Já já a gente mostra para você a estatística de acidentes nas estradas, tá? 1 minuto, não sai daí não. Eu não troco você por nada desse mundo. Tocou essa sirene, eu já tô aqui, ó, paradinho esperando. Claro, não sou boba nem nada, meio-dia, horário do almoço, né? Você tá trabalhando?
tá aí pelo trabalho, mas tá com o olhinho na gente aqui. Muito obrigada pela companhia de todos os dias. Pra gente é uma alegria muito grande e uma moral, né? Vamos combinar? Horário do almoço, ter você aí com a gente. Muito obrigada. E a gente faz essa companhia pra você todo dia, tá? Até às 13h30, atualizando todas as informações. E, aliás, você pode também conferir todos os detalhes e o desdobramento de todas as informações que a gente traz para você no nosso Hora D, lá no portal MA10 e também no nosso Jornal da Difusora logo mais à noite, tá? São 13h01. Vamos falar agora sobre a situação das nossas estradas, principalmente quando o assunto é o que, gente? Quando a gente vai dirigir, né? Essa é a atenção que todos os dias a gente fala, exatamente pelo cuidado, e tem que partir de cada um de nós. Tá chegando um feriadão aí e vai ficar aqui um alerta para todos nós, tá? Olha, ontem mais um grave acidente, você acompanhou inclusive aqui no nosso Hora D, foi registrado na Via Expressa, na MA 207. Esses registros de acidentes, gente, têm sido recorrentes. E aí a equipe da BPRV nos enviou dados com o registro desses acidentes nas MAs que cortam a região metropolitana. Você vai conferir agora exatamente esse quadro que aparece aí mostrando o número de acidentes, tá? E aí você tá vendo que o total é de 366. Esse é o número dos acidentes e tá aqui, ó, de janeiro a setembro deste ano, o quantitativo de acidentes, as regiões traçadas, portanto, entre a MA 201, MA 202, MA 203, a 204, 207, MA 301, Avenida Litorânea e outras vias também estabelecidas, portanto, nesse diagnóstico que foi levantado. E o total, 366, esse é o número de acidentes registrados de janeiro até agora, setembro, tá? Nosso repórter Ciro Mineiro vai voltar com a gente agora ao vivo. Ele está lá na Via Expressa, local inclusive que foi o acidente ontem registrado, acidente grave, tá? Que ocorreu na tarde de ontem. No finalzinho do programa a gente mostrou aqui, inclusive, imagens fortes. Ciro, de volta comigo nesta que é uma importante via de acesso. E por aí, acidentes sendo registrados. Ontem nós mostramos aqui a imagem de um carro que ficou ponta cabeça, né? Depois de capotar várias vezes. É isso mesmo, Kate. Mais uma vez, boa tarde a você e a todos que acompanham o Hora D. É isso mesmo, Kate. Esse carro, né, de acordo com informações preliminares, capotou várias vezes depois de perder o controle. De acordo com essas informações, há uma mulher, né, quem conduzia esse veículo. E segundo a Polícia Militar, além dela, uma outra pessoa também estava nesse carro. Os dois ocupantes desse veículo foram retirados e foram encaminhados, né, para a unidade de saúde aqui da capital maranhense para receber aí os primeiros atendimentos. Agora, Kate, é importante, acima de tudo, a gente ressaltar que é necessário, né, se dirigir com cuidado, com cautela, principalmente numa avenida como essa, né? Porque a gente sempre observa condutores circulando aqui pela Via Expressa em alta velocidade, isso a qualquer hora do dia, né? Como a gente pode observar, a movimentação aqui na Via Expressa é intensa, principalmente durante a semana, principalmente em horários de pico, quando as pessoas estão se deslocando de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Nesse horário em que nós estamos, né, entre meio-dia e 2 horas da tarde, o trânsito aqui na Via Expressa é intenso. No final da tarde, começo da noite, o trânsito também é muito intenso. E a gente sabe, né, que como é uma via nova, né, foi construída recentemente, foi entregue recentemente, a gente observa, por exemplo, que o asfalto ainda está em boas condições e tudo isso acaba se transformando aí em um prato cheio para que os condutores pisem com vontade no acelerador. Então é extremamente importante que as pessoas tomem cuidado, motociclistas, condutores de carros pequenos, de carros grandes também, porque ultimamente a gente tem observado aqui na Via Expressa muitos acidentes, acidentes graves inclusive, pessoas que acabam perdendo o controle, né, dos seus veículos e muito por conta aí do excesso de velocidade. O excesso de velocidade que tem causado aí inúmeros acidentes e acidentes
algumas vezes, infelizmente, com morte. Agora, Kate, nós vamos ouvir agora, né, a entrevista do Lorival Cunha, que é coordenador da ONG SOS Vidas, que ele fala exatamente sobre as principais causas de acidentes em avenidas aqui da capital maranhense. Violência no trânsito, né, os acidentes de um modo geral, e com feridos graves, leves, as mortes, ela na verdade é um conjunto de três falhas na estrutura do transseguro, né? Por exemplo, só para lhe responder aquela pergunta assim mais direta, se esses acidentes se devem à imprudência, na verdade, por pesquisa de vários órgãos, como por exemplo a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, a Polícia Rodoviária Federal, giram entre 80 e 90 de todos os acidentes que ocorrem em razão do fator humano. Que fator humano esse? É a imprudência, é a imperícia, a falta de cuidado. É altíssimo, entendeu? É em torno de 80% no mínimo, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, que tem todo... É claro que a Polícia Rodoviária Federal ela se refere mais às rodovias federais nas quais ela exerce o trabalho dela de fiscalização. Mas a SBOT, Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, ela já faz uma pesquisa em relação a leitos hospitalares de ortopedia ocupados por vitimados no trânsito. O fator humano, com a imprudência, a imperícia, né, é um ponto. Tá? O segundo, falta de fiscalização. A fiscalização é um outro pilar importante. Sim, mas ali a fiscalização pode ser através das pessoas físicas presentes, o policial do batalhão de trânsito, o policial do batalhão de trânsito, né? Ou a fiscalização eletrônica, se tivesse barreiras limitando aquela velocidade ali, embora o Código de Trânsito Brasileiro, lá no seu artigo 61, estabeleça os limites nessas rodovias até 110 km, se ali limitasse para 60 km, né, na fiscalização eletrônica, isso também tenho certeza que contribuiria para a redução desses acidentes. O terceiro pilar que leva ao transseguro, que se nós chegássemos à condição de educação plena, poderia até reduzir, né? Então, se eu sei que é uma estrada, se eu sinalizo lá, a MA 201, velocidade máxima, aquelas placas, sinalização vertical, 60 km por hora, né? E a pessoa educada, ele vai seguir aqueles 60 km por hora, sem a necessidade, inclusive, de fiscalização. É isso mesmo, Kate. Então é extremamente importante, né, que a gente também faça esse alerta, né, para que as pessoas dirijam com mais cautela, como o entrevistado falou ainda há pouco, o fator humano, né, é a maior causa de acidentes, né, o que acaba contribuindo para vários acidentes. A gente falou ainda há pouco do excesso de velocidade. Aqui na Via Expressa, onde nós costumamos transitar, também é muito comum a gente observar todo tipo de situação e ultrapassagens. Então é extremamente importante que as pessoas tomem cuidado. Aqui, por exemplo, na Via Expressa, Kate, não há acostamento. Então, assim, tudo isso são fatores que acabam possibilitando situações que podem ocasionar acidentes. Então, muito cuidado, e principalmente nesses horários de grande movimentação, como eu falei ainda há pouco, no começo da manhã, no horário do almoço e também entre o final da tarde e o início da noite, que as pessoas peguem leve, né? Não acelerem tanto, não excedam aí os limites de velocidade, exatamente para que não se acabe ocasionando acidentes graves. Voltamos com você, Kate, aí no estúdio. Obrigada, Ciro. É isso mesmo, né? Evitar, gente, evitar. Imprudência, imperícia e fiscalização. Quando você é prudente, é claro que você não vai precisar da fiscalização, você vai atender todas as recomendações que são colocadas. Então, são 3 fatores importantes que precisamos prestar muita atenção. De janeiro a setembro, são 366 acidentes registrados em todas essas MAs aqui, MAs importantes, tá? Muita atenção. Bom, são 13 horas e 10 minutos. Falar agora sobre prestação de serviços, porque o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o chamado FGTS, já tem 3 lotes de saques e também de transferências liberados.
O benefício já pode ser sacado em espécie por aniversariantes de janeiro, fevereiro e março. O saque emergencial no valor de R$ 1.045 poderá ser feito por trabalhadores com contas ativas e inativas. O dinheiro está sendo pago em 2 etapas. Inicialmente, o valor é depositado por meio da poupança social digital. Por lá, o trabalhador poderá utilizar o dinheiro para pagar contas online e fazer compras através do código de barras digital criado pelo programa. Na segunda etapa, de acordo com um calendário específico, os valores serão liberados para saques ou transferências. Quem não quiser receber o saque emergencial deve avisar com 10 dias de antecedência. E atenção agora, recadinho para quem está endividado, tá? O Serasa prorrogou até a próxima terça-feira, portanto, dia 8, o prazo para a quitação de dívidas entre R$ 200 e R$ 1.000. A princípio, o Serasa Limpa Nome ocorreria até ontem, dia 31 de agosto. Mas com a grande procura, o prazo foi estendido. Dívidas dentro dos valores estipulados podem ser quitadas por R$ 100. Até o momento foram quitados mais de 2,5 milhões de débitos. A prorrogação dá a oportunidade de quitação de mais de 21,5 milhões de dívidas. Para participar, é preciso acessar o site ou baixar o aplicativo no celular, digitar o CPF e preencher um cadastro para ter a garantia de que só o usuário tem acesso aos dados. O consumidor também pode regularizar débitos financeiros pelo número de WhatsApp. O DDD é o 11 e o telefone é 98870 7025. Você pode rever essa reportagem, tá? Logo mais lá no nosso canal no YouTube, basta colocar TV Difusora. Vamos para a região Tocantina? Porque por lá o serviço de transporte de passageiros entre Davinópolis e Imperatriz tem sido motivo de muita reclamação dos usuários. É que a quantidade de veículos não seria suficiente para atender a toda a demanda. Nos últimos dias, quem precisa sair de casa cedo e pegar o ônibus em Davinópolis com destino a Imperatriz, na região Tocantina, se depara com essa situação. Veículo lotado, passageiros em pé sem o devido distanciamento e muitas reclamações. O vendedor Márcio Araújo, que utiliza a linha todas as manhãs para chegar ao trabalho, relata os problemas enfrentados. Nós não aguentamos mais. Olha aqui, ó, super lotado o ônibus que faz linha para Davinópolis, horário de 7 horas da manhã. Nós estamos aqui às 7h40, um atraso só e ninguém aguenta mais. Com a pandemia do novo coronavírus, quem precisa utilizar o transporte coletivo urbano em Davinópolis se agravou. Além das dificuldades com a lotação nos horários de pico, os constantes atrasos também dificultam a vida da população. É o que explica a comerciante Josefa Soares, há 20 anos moradora da cidade e que conhece bem a realidade. Espera muito tempo para pegar o ônibus e quando vem é naquela aglomeração muito grande. E isso é ruim para a gente, não é para a saúde, né? Porque você sabe como é que está o risco, né? Hoje no mundo que nós estamos vivendo, está muito difícil com esse vírus que anda pela aí. De acordo com o diretor da empresa de ônibus responsável pela linha urbana em Davinópolis, os problemas já estão sendo resolvidos e ainda são reflexo da diminuição do fluxo de veículos na rota em razão da pandemia do novo coronavírus. Agora, mais 2 carros deverão circular entre Davinópolis e Imperatriz. Chegamos a reduzir 80% no pico da pandemia, mas agora estamos sentindo o retorno, a recuperação. Já invertemos esse quadro. Estamos com 80% da frota em Davinópolis operando, estamos acompanhando a movimentação de passageiros para atender possíveis demandas, já sentimos essa necessidade. Ontem houve um horário de pico pontual, onde o ônibus teve um excesso de passageiro. Para amanhã já estamos colocando mais um horário, esse carro sai às 7 horas, ele vai ser reforçado com um antes, às 6h40. Olha que situação, tá? De Imperatriz para Caxias, porque por lá, uma criança de apenas 2 meses, isso mesmo, 2 meses, ela foi resgatada após ter sido raptada. E sabe por quem? Pelo próprio pai. Isso aconteceu lá no município de Caxias. O homem continua foragido. Este vídeo mostra a bebê de apenas 2 meses de idade, já resgatada pelos policiais militares. O fato aconteceu em Caxias, na região do leste maranhense.
De acordo com as primeiras informações, o pai da criança tentou levá-la sem o consentimento da mãe. O rapto ocorreu durante a noite aqui na Vila São José, nas proximidades da BR-316. O homem trata-se de um ex-companheiro da mulher que, segundo o relato da mesma, ainda teria sido violentada por ele. Com a bebê no colo, ele tentou fugir por dentro de uma lagoa na Vila São José. A polícia militar foi acionada. O homem fugiu após perseguição e deixou a criança em posse de uma mulher. Transpôs vários obstáculos em posse da criança, no colo, criança de 2 meses, de ressalvar essa situação, recém-nascida, e embreou-se num matagal gigante ali do lado do conjunto da Pampulha, por trás já da Vila São José. De acordo com o comandante do Batalhão de Polícia Militar de Caxias, o foco das equipes no momento era resgatar a criança que recebeu atendimento médico neste hospital infantil e encaminhada ao Conselho Tutelar. Teve alguns arranhões, mas passa bem. As buscas para localizar o homem continuam. Para a Polícia Militar, o mais importante era salvar a vida do bebê. Levar o bebê até o pronto-socorro infantil para que recebesse os cuidados médicos, inclusive ele apresentava algumas lesões. O salvamento é a vida, então a vida foi preservada. Felizmente, gente, 2 meses, o que uma criança, um bebezinho que acabou de nascer tem a ver com esta confusão de adulto, hein? Pelo amor de Deus. 13h17. O governo do estado anunciou hoje a segunda fase das operações do terminal de grãos do Maranhão. É o Tegran, que ampliou sua infraestrutura no porto do Itaqui. O repórter Eduardo Ericeira voltou das férias e já foi acompanhar os detalhes. Olá, boa tarde, Kate, telespectadores do Hora D. A coletiva teve início por volta das 11 horas da manhã e encerrou agora há pouco. Foram passados detalhes do investimento que vem sendo traçado, aí, elaborado e já sendo efetuado no terminal de grãos localizado no porto do Itaqui, na capital São Luís. Na verdade, é uma nova fase do Tegran no porto do Itaqui. O investimento para a expansão do terminal de grãos superou os 230 milhões de reais. Com o novo Tegran, a movimentação de grãos saltará de 11 milhões em 2019 para 20 milhões até o final deste ano. Atualmente, o Porto do Itaqui tem capacidade para receber navios com até 150 mil toneladas de carga. A ideia do governo do estado é que até 2022 a EMAP seja referência em gestão portuária no Brasil, a maior empresa referência em gestão portuária do Brasil. Foi destacada a localização, por exemplo, privilegiada do Porto do Itaqui em relação aos principais mercados e com uma área de influência que abrange 50 milhões de pessoas. 7 estados dependem diretamente do Porto do Itaqui para a movimentação de cargas, quase metade da produção de grãos, o que corresponde a mais de 106 milhões de toneladas, está na área de influência do porto. Os estados que compõem o grupo Matopiba detêm maior volume de exportação no país, com destaque ao Maranhão. O estado atualmente exporta cargas para diversos estados da federação, com destaque ao Nordeste e Centro-Oeste, estados da região Nordeste e Centro-Oeste. Outro fator positivo ao Maranhão é que o estado é atravessado por 3 ferrovias, importantes ferramentas para o escoamento de cargas. Durante a coletiva, o governador do Maranhão, Flávio Dino, comentou aí também sobre os desafios futuros em um quadro de recessão econômica agravado pela pandemia e a ideia ainda de outros projetos de expansão para o complexo portuário. Além do governador do Maranhão, Flávio Dino, também participaram da coletiva Ted Lago, que é presidente da EMAP, e também o Marcos Pepe, que é diretor do consórcio Tegran. A reportagem completa você acompanha logo mais no Jornal da Difusora. Eduardo Ericeira para o Hora D. Obrigada, Eduardo. E a gente sabe aí, né, gente, que é um importante corredor e é por aí que a gente tem esse acesso. E olha, o porto hoje significa muito para esse Maranhão, viu? Logo mais no Jornal da Difusora a gente acompanha um material completo sobre esta inovação. 13h19. Vou para o intervalo rapidinho, tá? Você pode continuar participando, mandando inclusive sua mensagem para a gente. 9196-8622 é o nosso contato. É 1 minuto, eu vou e volto. E na volta a gente estampa aqui, ó, é a sua imagem. Isso mesmo. Sai daí não, tá? Volto já.
tô de volta. Olha pro reloginho, 13 horas e 23 minutos, já acerta aí, tá certo? Todos os dias, você já sabe, meio-dia é o nosso encontro marcado. Todo dia, claro, fazendo companhia para você nesse horário, que é um horário sagrado, horário do almoço, né? Você tá almoçando por aí? Continua, que eu ainda faço companhia para você. Olha, a gente fala agora sobre o Ministério da Saúde, que atualizou os procedimentos de justificação e autorização da interrupção da gravidez. Isso nos casos previstos em lei, no âmbito do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. O tema divide opiniões, mas nós vamos ver quais foram as principais mudanças e os impactos delas. A polêmica em torno do aborto legal feito pela menina de 10 anos, que depois de ser violentada por 4 anos e que acabou engravidando do tio no Espírito Santo, levou o governo federal a editar uma portaria que altera os procedimentos de justificativa e autorização da interrupção da gravidez, nos casos previstos em lei. Pela nova regulamentação, antes de aprovar o aborto, a equipe médica deve informar a gestante da possibilidade de visualizar o feto ou o embrião por meio de uma ultrassonografia. A portaria também obriga os médicos a notificarem a ocorrência à autoridade policial. Para este advogado, membro da Comissão do Direito Médico da OAB Maranhão, a portaria burocratiza um direito previsto na Constituição. De uma certa forma, burocratiza. Tem dois lados, tem um de, querendo ou não, fortalecer o combate ao estupro, né? Mas também tem o outro lado de acabar constrangendo as mulheres que já passaram por um evento traumático e pode ser que muitas dessas mulheres prefiram até não ir até o médico para não passar, melhor dizendo, por esse constrangimento. A coordenadora das delegacias da mulher no Maranhão também contesta a portaria, já que as vítimas de violência sexual quase sempre buscam as delegacias para fazer as denúncias. Para as mulheres que sofreram algum tipo de violência sexual, grande parte delas ainda não desenvolveu gravidez. E aí, no caso, nós encaminhamos essas mulheres para as profilaxias, além dos exames sexológicos e outras perícias, nós também encaminhamos para as profilaxias, que são realizadas pela rede de atendimento da saúde, como no caso pílula do dia seguinte, exame para verificar se ela se contaminou por algum tipo de DST, dentre outros exames também, além também do acompanhamento psicológico. A titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente afirma que 10% das ocorrências de estupro que chegam à delegacia resultam em gravidez. Em outros casos, a autoridade policial só toma conhecimento do estupro quando já resultou nessa gravidez indesejada. E aí a vítima, ela assinando um termo de consentimento junto com o seu responsável legal, ela pode praticar o aborto legal. E são os casos em que é permitido o aborto quando ele resulta de estupro. Aqui na delegacia, em média, 10% das ocorrências de estupro resultam de gravidez indesejada. A portaria tem recebido críticas de especialistas que consideram a medida do Ministério da Saúde mais uma forma de constrangimento e intimidação à vítima. A polêmica já chegou no Congresso Nacional, que estuda projetos de tornar a portaria sem efeito. Muito bem, logo mais também no Jornal da Difusora você acompanha o material completo, assunto polêmico, né? Mas queria atenção agora, aposentados, pensionistas ou beneficiários do Auxílio Doença e de outros programas do Instituto Nacional do Seguro Social. É que devem ficar atentos, tá, gente? O Conselho da Justiça Federal autorizou o pagamento de atrasados para 103 mil beneficiários, com valores que podem chegar a mais de R$62 mil. Estima-se que do total de pessoas com o direito, cerca de 400 mil já receberam os seus devidos pagamentos. E aí o total de pagamentos a ser realizado é de mais de R$1 bilhão. Uau, é muita grana, não é não? E uma última informação, chegou pra gente aqui, nossa produção apurando, moradores lá da Vila Cajueiro, no município de Raposa, bloquearam na manhã de hoje, logo no começo da manhã, você está acompanhando imagens aí? Pois é, os moradores lá da Raposa bloquearam a MA 204, importante acesso também. De acordo com o 22º Batalhão da Polícia Militar, eles cobraram na oportunidade melhorias do asfaltamento das vias e também a iluminação pública. A turma que está cansada, né, gente?
dessa situação. Pelo menos 200 pessoas teriam participado, portanto, desta manifestação, queimando pneus, colocando fogo também, ateando fogo em pedaços de madeira. E aí, por volta logo ali da metade da manhã, a PM conseguiu fazer o desbloqueio da via e, claro, para seguir esse trânsito, para então o trânsito conseguir fluir de forma normal, tá? Já que contava aí com uma extensão gigantesca, já quilômetros de congestionamento naquela região. E aí, somente depois desse momento aí, intervenção da polícia, é que tudo voltou a fluir. A previsão era que os populares seguissem até a sede da Prefeitura de Raposa, mas a gente não obteve esta informação. E por meio de nota, a Secretaria de Comunicação do município de Raposa informou que a manifestação desta quarta-feira é meramente política, partidária, realizada por agentes políticos filiados ao partido da candidata a prefeita opositora, a atual prefeita, tá? Está em curso o asfaltamento de 10 ruas de 6 bairros da Raposa, além da construção de praças, reforma do Viva, construção de creches e outras 2 escolas e tantas outras ações da prefeitura, é o que disse a nota encaminhada, portanto, pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura, tá? Tô indo embora, meu povo, mas antes, deixa eu colocar aqui pelo menos 2 recadinhos do meu povo. Oi, boa tarde, eu sou de São João dos Patos. Kate, você é maravilhosa, sério? Muito obrigada. Assista o programa todos os dias. Volta lá, gente, pelo amor de Deus. Assista o programa todos os dias, não perco. Mostra minha foto agora. Um beijo pra você, maravilhosa é você, Sofia. Obrigada, viu, pelo carinho. Boa tarde, eu sou a Élida, da Vila Esperança, estamos assistindo ao programa. Manda beijo pra minha princesa Nicole. Que coisa mais linda é Nicole, gente. Um beijo pra você, princesa, muito obrigada, viu? E manda um coração de bola pro meu papai que tá fazendo aniversário, só 84 aninhos. Um jovem. Um beijo pro senhor, tá bom? Deus abençoe. Tô indo embora, minha gente, mas se Deus quiser, amanhã eu tô de volta, trazendo informações e, claro, todos os destaques do dia. Você acompanha logo mais no Jornal da Difusora. Fica com Deus, letrinha subindo. Tchau, Maranhão.